Olá, eu sou o pastor Messias do canal Observando a Palavra de Deus e quero deixar uma palavra para a tua vida, para o teu coração. Pois bem, a palavra que vai ficar para a tua vida, para o teu coração, é sobre o plano da salvação. Porque muitas pessoas pensam que porque fala, eu tenho um Deus no coração, faz caridade, às vezes tem amor no seu coração e acha que está salvo, mas não é bem assim. Primeiro passo, nós precisamos se arrepender dos nossos pecados. O primeiro passo é arrependimento. Depois do arrependimento vem a salvação. Depois da salvação vem o batismo nas águas, que é um cumprimento do plano de Deus, do projeto de Deus. A Bíblia nos ensina aqui no livro de São Mateus, no capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O primeiro passo é arrependimento. Nós precisamos se arrepender dos nossos pecados. Tem que haver arrependimento. Aqui a Bíblia diz que João Batista apareceu pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus. Então tem que haver arrependimento. Mateus ainda, capítulo 3, verso 11, diz assim: E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João estava falando a respeito da pessoa de Jesus, que ele não era digno nem de levar as suas sandálias. E ele era o que batizaria com o Espírito Santo com fogo. A Bíblia diz que João estava ali pregando no deserto e de repente Jesus aparece ali e ele diz, porque o Espírito Santo já havia revelado para João que a pessoa que viesse em direção a João e o Espírito Santo pousasse sobre ele em forma de pomba, esse era o Cristo. E João podia batizá-lo. E de repente Jesus vem ao encontro de João. João olha e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o Cordeiro de Deus. E Jesus vem ao encontro de João para ser batizado. Era para se cumprir a justiça de Deus. Jesus não tinha pecado. Jesus nunca pecou, nunca houve engano na sua boca. Mas ele se batizou para quê? Para cumprir a justiça de Deus. Para cumprir a justiça. Então, primeiro passo, nós temos que nos arrepender. Primeiro passo, arrependimento. Tem que haver arrependimento. Lucas capítulo 24, 46 e 47 diz assim a palavra de Deus: Disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Tinha que se cumprir, tinha que se pregar o arrependimento. Arrependimento. Primeiro passo, arrepender. Quando você ouve a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, a palavra gera fé, gera arrependimento dos nossos pecados, nós se arrependemos. Se arrependemos dos nossos pecados, cremos no Salvador Jesus Cristo, porque a Bíblia deixa bem claro que salvação só em Cristo, não tem salvação em outra pessoa, a não ser em Cristo.
A salvação é em Cristo. Quando você crê no sacrifício de Cristo, que Ele morreu na cruz, para nos salvar dos nossos pecados, você creu no sacrifício, você se arrependeu dos seus pecados, agora você é salvo, agora você é liberto, agora você é transformado, porque você se arrependeu, você creu, e você aceitou o sacrifício de Cristo, aí você é salvo. Aí diz a Bíblia, tem que haver o arrependimento. Atos 2, versículo 38 diz assim, disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós, diz assim, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos. Primeiro, vocês estão entendendo, o primeiro passo, arrependimento, tem que haver o arrependimento. Arrependimento. Nós temos que se arrepender, reconhecer que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que nós precisamos de salvação. Quando nós reconhecemos, quando nós se arrependemos, aí a Bíblia diz, nós deixamos o pecado, nós alcançamos o quê? A misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, a graça de Deus, favor não merecido. Coisa linda, coisa maravilhosa. A palavra de Deus é tremenda. Romanos 10, verso 9 e 10 diz assim, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessam para a salvação. Com a sua boca você confessa que Deus enviou o seu Filho para salvar a humanidade, para libertar a humanidade da condenação. Aí quando você confessa com a sua boca, você confessou a Cristo. Aí você consegue a salvação. Você consegue a sua libertação. É tremenda a palavra de Deus. Aí diz assim a palavra de Deus. Olhai para mim e sereis salvos. Isaías 45, versículo 22 diz assim, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então quando você olha para o Senhor, quando você olha para Deus, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Quando você olha para Ele, você olhou para o sacrifício de Cristo, né? Ele diz, olhar para mim, sereis salvos, vós todos os termos da terra, todas as pessoas da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Não há outro Deus. Não há salvação em outro caminho, em outra pessoa, em outro Deus, a não ser em Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia diz aqui, Mateus 1, 21. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E ela dará à luz um filho. Aqui está falando de Maria. Né? Maria deu à luz a quem? A Jesus. Né? E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Dos pecados. Então nós era um pecador. Hoje, quando nós aceitamos Cristo, quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo, nós somos remidos. Nós somos transformados. Nós se arrependemos, aceitamos a Cristo, obtemos a salvação, agora somos batizados nas águas. Ali o nosso pecado simbolicamente fica nas águas e nós saímos dali uma nova criatura, transformado pelo poder de Deus, pela graça de Deus,
pela misericórdia de Deus. E ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Oh, glória a Deus. Aí diz assim, Mateus 26, versículo 28 diz assim, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muito para a remissão de pecados. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Nos purifica. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quando você confessa a Cristo como teu Salvador, como teu Libertador, como teu Transformador, você confessa, porque este é meu sangue, o sangue da nova aliança, aleluia, que é derramado por vós para a remissão de pecados. Aleluia, glória a Deus. Aí diz assim, Lucas capítulo 19, verso 10 diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Porque o Filho do Homem, aqui a Bíblia diz Zaqueu, ele reconheceu. Zaqueu se humilhou. Zaqueu era um publicano, era ladrão. Mas quando ele se humilhou, ele se arrependeu dos seus pecados. Ele se arrependeu dos seus pecados. Aí a Bíblia diz que agora veio salvação na vida de Zaqueu. Coisa linda. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem, Jesus de Nazaré, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Havia perdido. Você quer obter a salvação? Você quer obter a transformação? Aleluia, faça que nem Zaqueu. Se arrependa. Aceite Jesus. E você vai alcançar a sua salvação. Aí diz assim a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, verso 14 ao 17, diz assim. Porque como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele tem a vida eterna. Mas a Bíblia diz, aquele que não crê nele não terá a vida eterna. Não terá. A Bíblia deixa bem claro. Não terá a vida eterna. Só tem vida eterna quem crê em Cristo, quem aceitar o seu sacrifício na cruz do Calvário. Esse tem a vida eterna. Esse tem a vida eterna. Diz assim a palavra de Deus. Romanos 5, verso 8 em diante, que diz assim. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco. Deus, ele provou o seu amor para conosco, em que deu o seu Filho, para morrer na cruz, para nos perdoar os nossos pecados. Ele provou o seu amor. Provou o seu amor. Coisa tremenda, coisa linda. Hebreus, ainda Romanos, capítulo 6, 23, diz assim. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que coisa linda. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado, Romanos está dizendo aqui. Capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor, ele é o nosso Senhor. Não tem saída.
Se a humanidade quiser obter a salvação, quiser obter a libertação, vida eterna, viver no paraíso com Deus, a saída é Cristo. Porque o salário do pecado, quando nós pecamos, nós temos um salário. O salário é a morte. Todo aquele que peca, ele está desobedecendo a Deus. E o salário dele é a morte. E a morte é o quê? É o abismo. É o lago de fogo. Mas a Bíblia diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Se você está procurando outro Senhor, você não vai achar. Só em Cristo. Só Ele é o nosso Senhor. Só Ele é o nosso libertador. Só Ele é o nosso transformador, que nos transforma. Ele é a nossa vida. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa esperança. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Diz assim o versículo, Hebreus capítulo 9, versículo 28. Diz assim: assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar o pecado de muitos. Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Ele apareceu uma vez para tirar o pecado de muitos, porque Deus enviou seu Filho para todos, mas nem todos quis. Aqueles que quis, que aceitou ele foi remido, foi transformado. Muitos, porque nem todos querem. Porque a Bíblia diz que a porta é estreita e o caminho é apertado. Nem todos querem a salvação. Nem todos querem morar no céu. Nem todos querem ter paz, querem ter uma vida de paz com Deus, através de Jesus Cristo. Aleluia. Diz assim, Hebreus 9, 28 ainda. Assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Para tirar os pecados de muitos. Aparecerá a segunda vez, sem pecado, ao que o espera para a salvação. Aleluia. Coisa tremenda. Então, o primeiro passo, arrependimento. Quando nós se arrependemos, quando nós cremos no sacrifício de Cristo, aí nós obtemos a salvação. Nós somos salvos. Aí nós somos batizados, vem o batismo nas águas, para se cumprir a justiça de Deus. E aí, nós estamos guardados, nós estamos seguros, porque Jesus, ele derramou seu sangue na cruz para nos dar vida e vida com abundância. Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua família. E eu vou estar sempre orando por você, para que Deus abra a tua mente, abra o teu entendimento e você entenda o projeto, o plano de Deus, o plano da salvação, o plano da vida eterna. Que Deus continue abençoando a tua vida. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Amém.